Show. Muito provavelmente, 99,9% que em setembro, início de setembro, a gente retorna nossas atividades, tá? Graças a Deus, dentro do protocolo, né? Vocês são as minhas menores preocupações, vocês são os mais maduros aí, já vão entender, já vão se portar aí dando exemplo. Então, muito tranquilo. Mas só para trazer essa informação para vocês, que provavelmente a gente vai retornar no início de setembro, tá bom? Vamos conversando melhor com os pais de vocês durante o mês. Duda, bom dia, vi que você chegou aí. Gente, hoje nós vamos continuar, né, a falar aqui do nosso novo capítulo, na página 30. Tá? A gente começou a falar sobre os polígonos inscritos numa circunferência, né? A gente já até terminou a aula passada, a última aula, fazendo mais ou menos um exercício, né? Esse aqui está inscrito, esse não está. Então, só para a gente retomar, vamos lá, já vou virar minha câmera aqui para a gente... Eu vou colocando aqui, mas você vai acompanhando de vocês, tá? Então, recapitulando algumas coisas que a gente viu, né? Só na página anterior, o que é um polígono regular? Um polígono regular, ele é equiângulo, tem os mesmos ângulos iguais internos, e ele é equilátero, tem a mesma medida dos ângulos internos. Aí a gente viu que nem todo triângulo equilátero e equiângulo regular, ele preenche o plano, né? Alguns preenchem o plano por completo e outros não. Por exemplo, o pentágono aqui, ele tem todos os lados iguais, ele tem todos os ângulos internos de medida, só que quando ele é colocado lado a lado no plano, ele não preenche inteiro, falta um pedaço, ok? Então, nem todos servem. Alguns que preenchem são regulares e preenchem o plano. O quadrado, o triângulo equilátero e também deixa eu lembrar aqui, que eu já esqueci, o hexágono, né? Isso, o hexágono também. E tem algumas figuras que não são regulares, né? Mas que tipo o retângulo, né? O losango, o triângulo retângulo, a gente viu isso. A gente também começou a ver, perdão que o risco começou da aula passada, tá? Os polígonos inscritos numa circunferência. Então, é uma figura, polígonos inscritos. Esse in, ele se remete a interior, dentro. Inscritos dentro numa circunferência, né? Inscrito dentro é redundância, tá, pessoal? Pode falar assim, não. Então, inscritos numa circunferência, ok? Um exemplo aqui da moeda de 25 centavos é uma circunferência externa e eu tenho uma figura, né, um heptágono aqui dentro, inscrito aqui dentro. Aí a gente viu a diferença quando um polígono está inscrito e quando eu só tenho um polígono desenhado lá dentro, mas ele não é considerado inscrito. Ele é inscrito quando todos os seus vértices coincidem com a linha, digamos assim, externa do círculo, né? E o último exercício que a gente fez foi analisando essas figuras. Esse polígono está inscrito, ó, os vértices dele estão em cima da linha da circunferência. Esse também, esse não, porque os lados M e P, eles estão na circunferência, mas os lados O e N de navio, eles não estão em cima da circunferência. Então, ele não é uma figura inscrita. Ela só está aí dentro, só está desenhada aí, mas ela não é considerada inscrita matematicamente. E a última aqui também não. Eu tenho 3 pontos que eles estão corretos, mas eu tenho os pontos U e V que não estão. Relembrar aí, pessoal? A gente parou aí na última aula, tudo bem? Tudo. Show. Vamos continuar então, tá? Ainda nessa página aqui, nós vamos começar agora a ver algumas figuras e algumas características quando elas estão inscritas, né, digamos, um triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Quando ele está inscrito aqui dentro, aí olha o que ele fez aqui, o exercício. Ele escreveu a bissetriz. O que é a bissetriz? É uma linha que vai até o centro da figura que divide o ângulo aí saindo do vértice em 2 partes iguais. Tudo bem? Então, quando eu fiz a bissetriz do ângulo a bissetriz do ângulo B e a bissetriz do ângulo C, nós encontramos esse epicentro
Aí nós conseguimos, depois nós vamos ver que tem como caracterizar algumas coisas de acordo com isso aqui. Ok? Depois a gente vai ver. Uma outra figura, por exemplo, tem o quadrado. E aí, quando eu faço a diagonal desse quadrado, que é essa figura do meio, aqui eu também tenho ângulos formados aqui, né? São só características, tá, pessoal? Essa parte aqui que, dependendo da figura que aparecer inscrita aqui dentro é redundância, mais uma vez, inscrita na circunferência, conseguir analisar algumas informações adicionais. Por exemplo, eu tenho um quadrado, e aí se eu traço a diagonal desse quadrado, as duas, né, eu consigo analisar que nesse centro aqui, eu tenho 4 ângulos iguais de quantos graus aqui? No seu centro aqui. Que ângulo é formado aqui em cada um desses triângulos novos aí? Alguém pode me dizer? Uma dica, está na esquerda aí no livro de vocês. Ó. Eu formo o ângulo. 90 graus. Isso aí. Deixa eu pegar um lápis aqui para ajudar, que o meu dedo é um pouquinho grande, né? Olha, quando eu traço aqui a diagonal, eu consigo formar ângulos aqui, ó, ângulos de 90 graus, tudo bem? Ângulos retos aqui, como se fosse essa parte. Então, cada ângulo aqui, quando eu traço a diagonal, faço esse epicentro, é um ângulo, quando eu tenho um quadrado, lógico, né? É um ângulo de 90 graus. E quando eu tenho um equilátero, quantos graus é formado aqui? Alguém sabe me dizer? Está aqui do lado também, né? Eu mostrei sem querer, mas vocês estão com o livro. Ângulos de 120 graus. O que eu quero mostrar para vocês agora? Vamos entender por que isso se repete e é uma regra? Percebam comigo que se eu tenho um ponto em comum aqui no centro, o que gira em torno dele, o ângulo total em volta dele é o ângulo de 300 graus. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? Sim. É o ângulo de 360 graus. Então, se eu tenho aqui um triângulo, e aí formando a bissetriz aqui, né? Eu formo 3 ângulos aqui, é só eu dividir 360 graus por 3, eu vou ter 3 ângulos de 120 graus, ok? Bom dia, Meto, bom dia, Luísa, chegaram por aí, estou na página 30, Bom ok? dia. Dando seguimento aí. Aí, se a gente vai lá para o quadrado agora, eu vou traçando essa diagonal, dividir esses 360 graus em 4 partes iguais, ou seja, 4 partes de 90. Tem aí no livro de vocês a próxima, né? Mas vamos tentar analisar, por exemplo, aqui agora o hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Se eu traço a bissetriz, né, eu formo essa figura aqui, que o epicentro está aqui, tipo uma pizza, né? E aí eu sei que todos esses ângulos aqui equivalem a 360 graus. Se eu dividir em 6, quanto que cada ângulo desse aqui vai formar? Alguém pode me dizer? É só eu dividir 360 por 6. Precisa nem de calculadora, hein? Pode dividir 36 por 6, dá quanto? Lembra, pessoal, como que eu penso dessa forma? Pode falar, Guilherme, se quiser falar. Relembrando, tem um Mas eu triângulo perguntei de de... novo. Ó, tem um triângulo dividir em 3 partes, ou seja, dividir 360 por 3, cada parte é 120 graus. Essa parte aqui desse ângulo central, tá bom? Então, esse pedaço aqui que eu estou pintando aqui vale 120 graus, esse vale 120 graus e esse vale 120 graus. Os 3 somados é 360. Isso porque eu tinha um triângulo, fiz aqui a bissetriz e aqui essa característica foi formada. Quando eu tinha um quadrado, aqui no meio continua valendo 360 graus, a soma desses aqui do meio, tá? Mas quando eu tracei a diagonal aqui dos dois, eu fiz 4 ângulos retos, ok? 4 ângulos de 90 graus. 360 dividido por 1, 2, 3, 4. 360. Quando eu fui por 6, então, dividindo por 6, quanto que vale cada ângulo desse aqui, pequenininho, se eu dividir 360 por 6?
120. Não. Ó, vou fazer, ó. 360 dividido por... 60. Isso, 60, ó. 360 dividido por 6. Pegar o 36. 6, 36. Então, menos 36 vai dar 0. Desce o 0, tá aqui. 60, tá? 60 graus, tá aqui do lado. 60 graus cada um deles. O que eu quero ensinar para vocês aqui, para que vocês entendam? Não é a questão de dividir, mas, por exemplo, eu tenho um triângulo, 3 lados. Qual é o valor do ângulo central? Se é 3 lados, eu divido 360 por 3, 120. Um quadrado, 4 lados. Qual é o valor do ângulo central? Se é 360 por 4, 90. 6 lados. 6 lados, um hexágono. Se é 6 lados, eu pego o ângulo central inteiro, 360, divido pela quantidade de lados, por 6. Vai dar quanto? 60 graus cada um. Se for 5 lados, já está feito aqui, é só exemplo, tá? Pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. Por que é 72 aqui? Porque ele pegou 360 e dividiu pela quantidade de lados, por 5. Então, cada esse aqui mede 72. 72 vezes 5 é 360. E esse aqui, ele pegou quantos? É um octágono, isso aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é um octágono. 45 graus, porque ele pegou 360 e dividiu por 8 lados. 45 cada um. Isso aqui é muito mais fácil, tá, pessoal? Porque se a gente lembra do quadrado, o quadrado tem 4 lados, dividiu por 4, deu 90. O octágono é um dobro, né? Cadê? É o dobro. 8 lados, dividir por 8, tem que dar metade de 90, tem que dar 45. Ok? É isso que eu quero ensinar para vocês. Que vocês pensem, né? E aqui serve para qualquer polígono aqui. Pode ser um decágono, um eneágono, independente do número de lados aqui dentro. Se for uma figura de 12 lados, um dodecágono, não sei quem lembra, mas esse é o nome. Um dodecágono, o que eu vou precisar fazer? Qual é o valor do ângulo central de cada um desses? 360 dividido por 12. Simples assim, ok? E aqui ele já define, né? Qualquer polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. Se ele fala que qualquer polígono regular pode ser inscrito em circunferência, ele sendo regular, ou seja, ele sendo equiângulo e equilátero, é um regular. Então, qualquer um desses aqui eu consigo inscrever dentro da circunferência. Lembra que para inscrever na circunferência, os vértices deles têm de estar em cima da linha externa aqui do nosso querido círculo. Ok? Tudo bem? Até aqui? Show? Show. Então tá, vamos continuar. Falamos dos regulares. Mas eu consigo inscrever não regulares aqui dentro? Consigo. Olha aqui o exemplo. O próprio inscrito dentro de uma circunferência. Né? E aqui só está mostrando para vocês que é possível. E esse triângulo aqui, qual é o nome dele? Alguém sabe? Triângulo retângulo. Boa, Bia. Triângulo retângulo, ó, eu também consigo escrever aqui dentro. Olha, eu quero que vocês entendam o seguinte: se eu consigo fazer uma coisa com um retângulo, eu vou conseguir fazer a mesma coisa com um triângulo retângulo. Sabe por quê? O retângulo, olha que lindo, ele é esse aqui com a diagonal. Vou fazer a diagonal aqui para vocês verem agora, ó. A diagonal. E olha aqui que beleza. Vou pintar aqui esse triângulo que está ali do lado. Ele tem um ângulo de 90 graus e é igualzinho o outro, só está numa posição e cor diferente. Tudo bem? Então, se eu consigo um retângulo, eu consigo um triângulo retângulo também. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui tem uma parte para vocês que eu não vou cobrar, tá? Essa parte da página 32. Não vou cobrar ela para vocês. Mas por que ela é importante? Ah, Léo, eu nunca consegui, inclusive Léo, né? Eu também não. Eu nunca consegui desenhar um triângulo equilátero perfeito, de todos os lados iguais, bonitinho. Eu não sei como fazer. Tem como fazer. Ele pede para você ter régua e compasso. Aí você vai colocar 2 pontos, né? Vai seguir esses passos aqui. Ah, Léo, um quadrado eu até já consegui, né? Com a régua lá eu consegui, mas tem como fazer com régua e compasso também. Tem
Ah, Léo, e um hexágono, 6 lados? Pô, aí é mais difícil, né? Também tem como fazer. E ele aqui dá um passo a passo. Você vai precisar de régua e transferidor, né? Sem isso você não vai conseguir desenhar. E aí ele vai ensinando para vocês. Não vou passar como exercício e nem vou cobrar para vocês. Mas fica como um extra, um adicional para quem quiser, tá? Fazer. É legal. Testar aí, né? Quem gosta de desenhar, por exemplo. Bom, agora eu quero falar com vocês aqui ao vivão, ao vivaço, dessa parte aqui, dos elementos de um polígono regular inscrito numa circunferência. Então, a gente vai ver aqui alguns polígonos regulares, pegar alguns para estudar aqui, alguns que vão estar inscritos, eles são regulares e estão dentro, né, da figura aqui. E, por exemplo, ele fala de um geral, de uma forma geral, depois ele fala só do triângulo equilátero e algumas características, depois ele vai falar do quadrado e as suas características, e depois ele vai falar do hexágono regular e das suas características. Que tipo de característica é essa, Léo, que você está falando? Por exemplo, ele vai ensinar a calcular alguns lados, considerando o raio maior. Ele vai ensinar a calcular o tamanho do lado, considerando o raio, né? A gente está falando de circunferência. O que é raio? Raio é a distância da extremidade a qualquer ponto, na verdade, do centro a qualquer ponto da extremidade. Isso aqui é o raio. De O até C também é um raio. De O até A também é um raio. De O até esse ponto aqui que eu estou fazendo, vou chamar de L, de Léo, também é um raio. Então, eu sei que o raio é essa parte. O que eu posso usar dessa informação para, por exemplo, achar o valor de um lado? Está ensinando aqui. Tá? Usando cosseno, usando seno, tá? Para achar lado. Ó. Determina a medida do raio, determina a medida da apótema. O que é apótema? Ali, tá? Apótema, ó, a medida da apótema do triângulo. A é o quê? Eu tenho o meu triângulo retângulo bonitão aqui. A apótema, que é esse Azinho, é esse tamanho aqui, do centro até a metade de um dos lados. Ou seja, se esse Azinho é um apótema, esse que eu estou desenhando aqui agora também, ó, vou chamar de Bzinho, também é um apótema. Esse que eu estou desenhando aqui também, ó, que vai do centro até a metade de um dos lados, eu vou chamar de Zezinho, também é um apótema. Isso é apótema. Então, tem como eu calcular esses tamanhos aí, essas medidas, usando algumas coisas. Deixa eu virar aqui a câmera agora. O que eu quero de vocês, meus queridos e minhas queridas? Essa parte, como eu disse, né, na introdução aí do nosso capítulo, ela é um pouco mais teórica, né? E quando a gente vai para o exercício ele só pede para a gente pegar essas fórmulas, colocar os valores e calcular. Simples assim, ok? Forma simples para trazer uma segurança para vocês. E uma forma diferenciada que eu achei legal, né, que a gente não fez ainda, para a gente avaliar essa parte desse capítulo, porque fez isso, acabou o capítulo. Só tem outro assunto que eu vou falar para vocês, mas fez isso e acabou o capítulo. Eu queria passar um trabalhinho para vocês, tá? E aí esse trabalho eu não vou exigir que você faça ele escrito, que você, né, reinvente a roda, não. O que eu vou fazer? Eu vou dividir em 4 grupos. E aí eu posso deixar para vocês dividirem, né? Tranquilo, a gente vai conversando lá no grupo melhor para não perder muito tempo aqui. E aí, por exemplo, ó, um grupo, vamos voltar para o livro aqui, um grupo ele vai falar do geralzão, ele vai falar dos elementos de um polígono regular. Então, essa parte aqui da página 34, ela está falando do que acontece com todos, né? Então, vai falar do ângulo interno, do ângulo central, do raio, vai explicar isso aqui e vai buscar um exercício na internet para aplicar algumas dessas fórmulas, algum desses conceitos. Pode ser o exercício mais simples do mundo, pode ser um exemplo resolvido que você achou no livro, pode ser um exercício que você fez em casa e me perguntou qual é a resposta para conferir, ou que você me pediu uma ajuda para resolver. Qualquer coisa, esse é um grupo. O outro grupo, ele vai falar sobre o triângulo equilátero. Ele vai pegar o triângulo equilátero e explicar aqui os termos, os exemplos, já está aqui, né? Só explicar o que está aqui. E ele vai pegar essas fórmulas aqui, né? A fórmula do apótema, do Azinho. Aqui a fórmula do lado. Como que eu acho o apótema? Como que eu acho o lado? Olha aqui um exemplo resolvido, olha. Determina a medida do raio da circunferência. Ele achou o raio aqui.
determina a medida do apótimo desse triângulo equilátero. Ele achou aqui. Então, você vai fazer um exercício resolvido ou um exercício do livro, porque tem alguns aqui, né? Por exemplo, na página 39, tem alguns falando ó, do quadrado, do triângulo equilátero e do hexágono, e vai resolver ali do seu. O outro grupo, ele vai falar da próxima figura, que é o quadrado, né? Deixa eu voltar aqui, que é o quadrado. Vai fazer a mesma coisa do quadrado, explicar os termos, e explicar aqui como que eu acho, para que serve cada fórmula dessa, essa fórmula para achar a apótimo, essa fórmula para achar o lado. Então, pegando um exemplo, um exercício resolvido, ou resolvendo o exercício lá da página 38, 39, é assim que faz. E o outro grupo, o quarto, vai falar a mesma coisa dos outros, só que cada um no seu. Vocês entenderam, gente, o que eu quis dizer aqui? O que eu vou precisar de vocês? Sim ou não? Sim. Me fala aí também as meninas, Méteo aí que está presente, vocês entenderam aí? Tem alguma dúvida? Sim. Show. Sim. A dinâmica boa, obrigado. A dinâmica é essa, muito simples, tá? Você vai pegar essa parte e vai trazer da forma que eu quero trabalhar com vocês nisso aí. Lembra que eu pedia mapa mentais, né? Nas aulas passadas? Faça um mapa mental disso, daquilo e tal. Então, essa forma aqui vai mais ou menos trazer você explicando o seu mapa mental. Você pode fazer um mapa mental, né, da forma que você quiser. Você pode usar o próprio livro para explicar. E aí você vai explicar um exercício para a gente, ok? Vocês vão ver que depois que o primeiro explicar, vai ser só rapidinho, 5 minutos cada um só, cada grupo, né? Vocês vão ver que as coisas vão se repetir para achar apótimo isso. Então, se eu tenho isso, tal, vou resolvendo. E é muito simples mesmo. Eu só queria que vocês, é uma forma de aprender também, que vocês falassem, né, de como vocês entenderam, etc. E a gente vai avaliar esse capítulo dessa forma. Tudo bem? A gente tem ainda 8 minutos. A gente vai falar um pouquinho, vou tirar dúvidas para vocês, né, sobre esse. Vocês já agrupam aqui? Sim ou não? Deixa eu ver quantos alunos tem aqui na turma. Eu já vou adiantando. E aí, só adiantando, tá? Na semana que vem, pessoal, nós temos a nossa prova, não sei se é dia 13, acho que é dia 13. Então, a aula da segunda-feira eu vou usar como revisão para a prova, tá? E você já tem um cronograma em casa da matéria. E a aula de quarta-feira, que é aquela que eu mando, né, no PDF, eu passei uma lista assim, receber na segunda-feira. Mas eu passei uma lista legal de exercícios para vocês refazerem, naquele mesmo esquema da gente. O meu celular está aí à disposição. Tá? É uma prova muito fiel ao nível lá de triângulo retângulo que a gente viu de questão, tá bom? Vai ter questão fácil, vai ter questão média e vai ter questão difícil. Como sempre, nada mudou. A gente só está longe do outro, mas a gente não mudou a nossa forma de avaliar. Bem? Então, deixa eu só ver aqui quantas pessoas tem no nono ano. Três, 9, 10, 11, 12, 13. Bom, eu consigo um grupo com 4 pessoas e 3 grupos com 3 pessoas. 3 trios e um quarteto. Se vocês quiserem montar já e me falar, Léo, meu é esse, tal. Pode me falar. Se quiser me mandar lá no grupo. O meu é eu, Ana Beatriz e Maria Eduarda. Então tá. Isa, Bia e Duda. Tá? Depois eu vou fazer um sorteiozinho do tema, tá, meninas? Para vocês. Vou chamar de G1. G2, G3 e G4. Alguém mais quer falar o seu grupo aí? Já pensou mais ou menos? Não tem importância falar agora ou depois, não, tá? Só para adiantar mesmo, porque a nossa aula era mais para explicar esse restante, que é mais falar do nosso trabalho. Vocês têm alguma dúvida sobre o trabalho, sobre o que é para fazer, se vocês podem fazer tal coisa, se vocês não podem? Léo, queria fazer o slide e apresentar aqui na aula. Tranquilo, muito simples, ó. Quando você está aqui falando, eu vou deixar liberado, se você clicar na sua tela aí, para você que está no celular, né? Se você clicar na sua tela, vai ter um botãozinho verde aqui no centro, aqui, dizendo compartilhar conteúdo. Se você está no computador, é melhor ainda. Vai estar
compartilhar a tela. E se você clica aqui, ó, o meu vai vir a tela do meu celular. Vou mostrar minha tela aqui. Apareceu alguma coisa para vocês aí? Não. Não. Aqui. Vamos ver, hein? 3, 2, 1. Apareceu alguma coisa aí agora? Sim. Agora foi. Sim. Ó, apareceu. Então, eu vou parar só para mostrar para vocês que é possível. Tá? Alguns... tá? Então, fiquem à vontade. Se quiser compartilhar a tela, se quiser fazer igual o Thiago fez. Eu fiz os slides aí, vou mandar para você e você compartilha para não me atrapalhar. Tranquilo também. Se quiser fazer, sei lá, uma música para isso, uma paródia, tranquilo. E aí a gente vai fazendo da melhor forma. Que eu quero que vocês expliquem essa parte para mostrar o que vocês entenderam, como vai estar gravado. Depois é só vocês assistirem os outros e aí a gente vai aprender essa matéria e já finaliza ela semana que vem. Já depois dessa parte a gente já vai iniciar o nosso livro 3, que inclusive vai estar liberado aí para vocês pegarem aqui na escola. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tentem fazer, por mais que não seja o exercício de vocês, tentem fazer lá na página 39, tá? O número 1, 2 e 3, ok? O número 1 fala que um quadrado está inscrito, então calcule a apótema de lados. O número 2 fala um triângulo equilátero está inscrito, calcule a apótema e os lados. A número 3 a mesma coisa, só que o hexágono. Então tem um para cada um, tá bom? Se vocês quiserem fazer aí, é bom que já vai adiantando a vida de vocês. Manda para mim, Léo, tá certo, tá errado, fiz o que de errado, me ajuda. E aí já é uma forma de vocês se preparar. Beleza, pessoal? Beleza. Gente, prazer estar com vocês. A gente tem uns 3 minutinhos ainda, né? Mas já repeti, já até enrolei um pouco aqui para dar um tempo. É esse o objetivo, tá? Aí, nosso objetivo já foi alcançado, que é terminar essa primeira explicação e passar o trabalho para vocês. Eu desejo um ótimo final de semana para vocês. Vocês têm a prova Para você também, Léo. Tem a prova de arte, não sei se vocês já fizeram, né? Mas façam com Eu já aí, fiz. Show de bola. E aí, qualquer coisa, estamos à disposição. Prepare o psicológico de vocês e, muito provavelmente, em setembro a gente retorna a dinâmica aí de máscara, de temperatura, disso tudo, que vai ser uma loucura, mas vai ser massa, tá bom? Nossa. Vai ser muito bom ver vocês, beleza? É legal que não vou ficar falando com um monte de bonequinho, eu tô falando aqui, vou falar com vocês cara a cara, mas de massa. Nossa. Beleza, gente? Beleza. Um abraço, até mais. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Até mais, professor.